de reposicionamento de forças e de obrigações que havia sido acordada em 92. Né? Muito se fala que, e é fato, né, que a situação que a gente tem hoje é completamente diferente da situação que tínhamos em 92, quando foi, inclusive, dividido países de anexo 1, não anexo 1, etc. Então, foi uma conferência onde ninguém queria, né, exceto o próprio Brasil, que, de fato, brigou muito para que ela acontecesse e acontecesse no Rio de Janeiro. Então, esse é um crédito do Brasil, mas que traz, de fato, uma sensação de vitória ainda maior, mesmo que o resultado não seja, né, como já foi comentado aqui, aquilo que a gente quer, porque, de fato, a gente vai sempre estar querendo coisas quase que utópicas, né? Mas só o fato dela estar acontecendo e de estar suscitando todo esse debate já é, sem dúvida nenhuma, uma vitória, sobretudo por conta desse processo de gestação complicado que teve. Né? Um outro fato também, que só agravou essa questão da Rio+20, foi o tema escolhido de economia verde e, posteriormente, colocado a erradicação da pobreza. Inicialmente, o tema era só economia verde, que eu concordo que é extremamente controverso, principalmente quando você coloca verde, que nos remete a uma questão ecológica, né, e que não é o que se trata. Mas também é um termo que é muito difícil você conseguir, não apenas numa como é que se fala? Não é planilha de cores, é uma como é que, não, paleta. Por mais que a gente tenha uma paleta de cores para escolher, não há uma, talvez a branca, né, que possa, de fato, sintetizar o que a gente quer em termos de economia verde. Então, cabe tudo nessa questão de economia verde, para o bem e para o mal. E todos têm razão, que também é uma complicação adicional, porque aqueles que argumentam que o que está se discutindo vai ainda fazer com que permaneça uma dependência tecnológica dos países mais pobres dos países mais ricos, têm razão, há esse risco sim. Né? Quando você começa a estabelecer uma série de limites de eficiência, enfim, de padrões tecnológicos, etc., de fato, pode-se correr esse risco. Aqueles que argumentam que isso pode criar uma série de barreiras comerciais, também é um risco, também pode ser que isso aconteça. Então, para o bem e para o mal, todos vão ter razão quando criticam, né, a economia verde, porque pode ser tudo isso, sim, se não tiverem tomado as devidas providências, né, as devidas precauções, salvaguardas, etc. Quando a gente está falando de respeito aos recursos naturais, a eficiência no uso dos recursos naturais, sobretudo, no meu entendimento, ao longo prazo, isso é a chave para que a gente possa realmente crescer com qualidade, com sustentabilidade, é olhar ao longo prazo. Não há como você continuar programando os seus investimentos, eu digo, nação, estado, cidade, enfim, sem ter uma noção dos seus recursos, de quanto que isso vai valer, sem ter um planejamento de longo prazo. Então, essas são questões que são extremamente complexas, que estão na pauta e que são muito importantes da gente trabalhar. A questão do debate conceitual, em termos se é verde, se não é verde, qual é o termo melhor que se aplica, isso está substituindo desenvolvimento sustentável, não está, etc., sem dúvida nenhuma é interessante, porém, eu acho que a gente já gastou muito tempo nesse debate. Eu acho que talvez como engenheira, me dá uma certa aflição e de não passar para o próximo passo, né? Porque qualquer projeto que se tem, se a gente está falando de projeto de mundo aqui, o que a gente tem? A primeira fase de um projeto é o projeto conceitual, né? Então, sim, é o projeto conceitual do que a gente está falando, etc. Segunda fase do projeto, passado do conceitual, é o projeto básico. Né? E, por último, é o projeto executivo. A gente não consegue sair do projeto conceitual para o projeto básico. E o que fará para o projeto executivo? Então, eu acho que a gente tem que realmente, enfim, sair dessa fase e ir para o projeto básico. O que eu espero, né, que a Rio+20 nos traga, é pelo menos a cara desse projeto básico, de tal forma que, evidentemente, o projeto executivo a gente não vai ter, não dá tempo. Né? E é uma coisa que a gente não está falando de um projeto pequeno, mas sim de um projeto de mundo.
né, onde, obviamente, muitos interesses vão estar sendo afetados, onde não é possível todo mundo ganhar. Essa questão de win-win, win-win-win, não dá. Se alguém ganha, alguém vai perder, ou não vai ganhar tanto. Vai haver necessariamente uma reorientação das forças. Então, no texto, nesse último draft 0, né, que está sendo discutido, tem uma frase lá que eu até destaquei, que ela é um paradoxo em si, porque comenta que várias coisas precisam ser feitas. Bom, eu estou falando uma específica. Várias coisas precisam ser feitas, mas todos vão ganhar. Mas como? Não dá para todo mundo ganhar. Não dá. Realmente, isso não é possível. Então, tem que haver realmente algum tipo de compensação enfim, alguma solução ou entendimento que não dá para ganhar sempre, né? Agora, do lado, né, positivo, né, se é que eu posso chamar de lado positivo, para haver essa mudança, eu acho que a gente tem vários fatos que são incontestáveis, né? Eu acho que eu chamo esses fatos como quase elementos de convicção de que é fundamental, não dá mais, a situação realmente está insustentável. E não se trata simplesmente de questão ambiental ou de questão climática, etc. Inclusive, quando se fala que Rio+20 ou economia verde não é uma questão de meio ambiente, a conferência não é sobre meio ambiente, eu acho que essa colocação não é muito correta. A conferência não é só meio ambiente. O meio ambiente ele tá embutido em tudo que a gente está falando, né? Eu acho que não há como uma conferência, se é desenvolvimento, se é de economia, se é social, todos esses aspectos, o meio ambiente ele tá lá, né? Não há como ser uma coisa, não é disso, é daquilo. Não, é de tudo, né? Daí a complexidade, daí a dificuldade. Mas os elementos de convicção que eu vejo, e que são muito fortes e que estão evidentes para todo mundo, é que o modelo de desenvolvimento atual não tá dando, né? Se a gente vai, ou se a gente ouve, lê a conferência de Davos, agora, né, nesse ano, quando a gente está falando de respeito aos recursos naturais, a eficiência no uso dos recursos naturais, sobretudo, no meu entendimento, ao longo prazo, isso é a chave para que a gente possa realmente crescer com qualidade, com sustentabilidade, é olhar ao longo prazo. Não há como você continuar programando os seus investimentos, eu digo, nação, estado, cidade, enfim, sem ter uma noção dos seus recursos, de quanto que isso vai valer, sem ter um planejamento de longo prazo. Então, essas são questões que são extremamente complexas, que estão na pauta e que são muito importantes da gente trabalhar. A questão do debate conceitual, em termos se é verde, se não é verde, qual é o termo melhor que se aplica, isso está substituindo desenvolvimento sustentável, não está, etc. Sem dúvida nenhuma é interessante, porém, eu acho que a gente já gastou muito tempo nesse debate. Eu acho que eu, talvez como engenheira, me dá uma certa aflição e de não passar para o próximo passo, né? Porque qualquer projeto que se tem, se a gente está falando de projeto de mundo aqui, o que a gente tem? A primeira fase de um projeto é o projeto conceitual, né? Então, sim, é o projeto conceitual do que a gente está falando, etc. Segunda fase do projeto, passado do conceitual, é o projeto básico, né? E, por último, é o projeto executivo. A gente não consegue sair do projeto conceitual para o projeto básico. E o que fará para o projeto executivo? Então, eu acho que a gente tem que realmente, enfim, sair dessa fase e ir para o projeto básico. O que eu espero, né, que a Rio+20 nos traga, é pelo menos a cara desse projeto básico, de tal forma que, evidentemente, o processo executivo a gente não vai ter, não dá tempo, né? E é uma coisa que a gente não está falando de um projeto pequeno, mas sim de um projeto de mundo, né, onde, obviamente, muitos interesses vão estar sendo afetados, onde não é possível todo mundo ganhar. Essa questão de win-win, win-win-win, não dá. Se alguém ganha, alguém vai perder, ou não vai ganhar tanto. Vai haver necessariamente uma reorientação das forças. Então, no texto, nesse último draft 0, né, que está sendo discutido, tem uma frase lá que eu até destaquei, que ela é um paradoxo em si, porque comenta que várias coisas precisam ser feitas. Bom, eu estou falando uma específica. Várias coisas precisam ser feitas, mas todos vão ganhar.
Mas como? Não dá para todo mundo ganhar, não dá. Realmente isso não é possível. Então, tem que haver realmente algum tipo de compensação enfim, alguma solução ou entendimento que não dá para ganhar sempre, né? Agora, do lado, né, positivo, né, se é que eu posso chamar de lado positivo, para haver essa mudança, eu acho que a gente tem vários fatos que são incontestáveis, né? Eu acho que eu chamo esses fatos como quase elementos de convicção de que é fundamental, não dá mais, a situação realmente está insustentável. E não se trata simplesmente de questão ambiental ou de questão climática, etc. Inclusive, quando se fala que Rio+20 ou Economia Verde não é uma questão de meio ambiente, a conferência não é sobre meio ambiente, eu acho que essa colocação não é muito correta. A conferência não é só meio ambiente. O meio ambiente ele tá embutido em tudo que a gente está falando. Né? Eu acho que não há como uma conferência, se é de desenvolvimento, se é de economia, se é social, todos esses aspectos, o meio ambiente tá lá. Né? Não há como ser uma coisa, não é disso, é daquilo. Não, é de tudo. Né? Daí a complexidade, daí a dificuldade. Mas os elementos de convicção que eu vejo, e que são muito fortes e que estão evidentes para todo mundo, é que o modelo de desenvolvimento atual não tá dando. Né? Se a gente vai, ou se a gente ouve, lê a conferência de Davos, agora, né, nesse ano, janeiro, né, que foi, onde há declarações bombásticas, falando desde aquelas mais pirotécnicas e midiáticas, o capitalismo acabou, a crise econômica, etc., a gente vê que esse crescimento não se sustenta, do ponto de vista econômico. Né? O mundo está passando por realmente crises econômicas graves e sérias. Portanto, a forma que veio andando até o momento, certamente não está sendo sustentável. Em relação a ambiente estrito sensu, clima, etc., independentemente de quem acredita ou não acredita que é o homem que é culpado do aquecimento, eu não estou nem entrando nesse detalhe, mas é inegável o fato que a gente está tendo cada vez eventos extremos mais graves, com custos cada vez maiores, principalmente para aqueles locais mais vulneráveis. Então, também isso é incontestável. E se há, ainda assim, uma desconsideração por aqueles que são mais afetados, há uma preocupação grande por aqueles que a gente chama de refugiados ambientais. A gente está vendo, lendo, acompanhando os debates na França agora, a questão na própria Inglaterra também, questão de imigrantes. Isso é um problema social gravíssimo. E isso está se dando muito também por questões associadas a clima. No passado, se a gente tinha, e que o mundo passou por uma série de mudanças climáticas ao longo, né, da sua história, né, você tinha uma migração intensa, mas que não causava maior problema. Nós não tínhamos fronteiras tão bem definidas. Não havia o menor problema se quem estivesse morando em Bangladesh fosse andando para a Índia, ou da Índia fosse andando para o Paquistão, e assim sucessivamente. Hoje em dia isso é impensável. As fronteiras são muito bem definidas, além do que o modo de vida não é mais nômade. Então, mesmo que a gente esteja simplesmente reproduzindo mudanças que ocorreram no passado, como alguns argumentam, isso já aconteceu antes, sim, mas a situação atual é completamente diferente. Então, mesmo que aqueles que argumentem que o problema de elevação do nível do mar é para, enfim, o pessoal que está sendo afetado, dá um dinheiro a mais para um programa de adaptação menor, etc., isso não é suficiente porque as pessoas vão se mudar. Então, a gente está vendo na Europa crises, não só a crise econômica, crise de imigração. Então, são uma série de fatos que mostram que o modelo não está funcionando, né? Independentemente se a gente está discutindo a questão de recursos naturais ou não estritamente. Né? Um outro fato que também mostra que não se sustenta esse modelo de desenvolvimento que tem ocorrido, né, há décadas, é que hoje em dia a quantidade da pobreza, o número de pessoas pobres no mundo é assustadora, vivendo em níveis muito baixos. Ontem me deram um dado, que eu não sei se é verdade, enfim, não conferi, mas que é assustador. Eu vou repassar, mas eu não sei nem, não chequei a veracidade do dado, mas que 45% da população mundial vive com menos de $2 por dia.
Isso é uma coisa, assim, assustadora. Né? Então, também mostra que esse modelo, né, que a gente está, que alguns, enfim, querem continuar mantendo, não atendeu, porque não houve realmente, por mais que tenha tido problema, programas sociais, etc., você não conseguiu, né, realmente atender as demandas da população mundial. Não estamos atendendo e se seguirmos insistindo nesse modelo, a gente vai continuar sem atender, vai continuar com uma série de crises. Então, o que a gente está discutindo não é simplesmente uma crise, né, estritamente ambiental, mas a gente está discutindo a crise ambiental, a crise econômica, a crise social, enfim, é tudo junto e misturado. Né? Então, realmente é uma questão extremamente complexa e não dá para fugir. Né? Não dá para fugir porque as crises estão aí na nossa frente. Então, passando então, né, para a questão do que eu tinha comentado, da minha ansiedade de passar logo para o projeto básico, né, já que o conceitual, mais ou menos, foi bastante discutido, o que eu acho que é fundamental num projeto básico, e aí eu pego emprestado um pouco das questões que foram discutidas na área de clima, na Convenção do Clima, que pode ter tido realmente um tempo, e tem, né, um tempo de vida excessivamente longo, a Convenção do Clima, muito lento, muito demorado, mas que o racional é muito bom. Eu acho que a gente deveria usar a mesma lógica a partir da Rio+20. Né? Ou seja, o que aconteceu, né, em 92 em relação ao clima? O primeiro dado foi, que é o que a gente já está mais ou menos de acordo, temos um problema. Né? Então, foi identificado o problema onde era a questão de carbono na atmosfera. Então, temos um problema, temos que lidar com esse problema. Isso foi o ponto de início. Né? Uma vez esse problema tendo sido identificado, o próximo passo é, então, vamos medir esse problema. Né? A gente tem que definir métricas, sistemas de monitoramento, saber qual é o tamanho desse problema. Temos que acordar qual é esse problema. No caso de clima, foi discutido uma série de tonelada de CO2 equivalente, o que é CO2 equivalente, o que é GWP, enfim, uma série de métricas. Não é trivial, evidentemente, discutir que tipo de métricas nós vamos usar, mas o primeiro passo é, no meu entendimento, vamos definir e vamos ter um programa, um planejamento de ação. Né? A gente vai, enfim, ter realmente uma série de métricas, critérios, e que eu acho que para o que a gente está falando aqui, não é simplesmente uma métrica que vai te dar essa informação acerca de economia verde, né? Ou do nome que queira se dar, do desenvolvimento com qualidade, etc. É muito mais um painel de instrumentos. Né? A gente tem que ter várias informações para a gente poder se situar. Mas a definição desse painel, o que vai estar nesse painel de instrumentos, tem que ser combinado. Né? E eu acho que não há como a gente postergar mais isso. Eu acho que isso deveria ser uma deliberação da conferência. Que instrumentos a gente vai utilizar? Porque os instrumentos que nós temos hoje, efetivamente, estão falhos. Estão falhos porque não previram as crises econômicas, não previram as bolhas, não previram uma série de problemas que nós estamos enfrentando. Então, eu acho que isso seria uma questão assim, extremamente importante para a gente lidar com essa questão. O painel e o tempo, a escala de tempo. Quando que a gente vai apresentar isso, qual a periodicidade, como é que vai ser monitorado. Então, eu acho que, resumindo que meu tempo acabou, eu acho que o principal que nós temos agora que fazer a partir da Rio+20 é passar do projeto conceitual para o projeto básico, já tendo, né, encaminhado, ou pelo menos está vendo no horizonte quando é que começa o projeto executivo. Né? Porque, evidentemente, a situação que nós encontramos hoje, o modelo que nós temos hoje de desenvolvimento, obviamente não deu conta, não foi um sucesso. Muito pelo contrário, pelos dados que a gente está vendo, foi um fracasso. Então, não dá, ele em si não se sustenta. Além do que, só uma outra observação que eu acho que também é muito interessante, para aqueles países ou regiões ou pessoas que já estão com as suas necessidades básicas mais bem atendidas, é bem interessante se notar a correlação entre bem-estar, qualidade de vida e renda.
a correlação de bem-estar com benefícios sociais, ela é muito mais forte do que bem-estar com renda. Então, o objetivo maior, uma vez tendo-se saído, né, obviamente, do básico de nível de pobreza, etc., deve ser focado no bem-estar. Né? E o bem-estar não é necessariamente aumento de renda, aumento de consumo desenfreado. Isso está cientificamente, né, empiricamente, demonstrado que não está trazendo maior bem-estar e qualidade de vida e felicidade, enfim, o termo que se queira dar para ninguém. Então, o objetivo último deve ser realmente a melhoria de qualidade de vida, que não está associada necessariamente a aumento de consumo e de gastos. Enfim, eu acho que essa seria a minha proposta, as minhas reflexões acerca do tema de economia verde. Obrigada. Suzana.